É possível observar que a nossa humanidade passa por 5 fenômenos que agravaram a ansiedade nos nossos últimos tempos. E esse fenômeno ele tem início ali na Revolução Francesa, quando, na mudança de regime político, nós também afugentamos a fé do coração do Ocidente. Até o período da Revolução Francesa, nós éramos marcados por uma forte presença do cristianismo na França. Inquisição, vigilância sobre a vida das pessoas, fogueiras, torturas, uma série de excessos cometidas em nome do cristianismo. Tudo isso provocou um fermento muito grande de revolta contra a Revolução, e quando eclode a Revolução Francesa, o rei Luís XVI é decapitado e também ocorre a decapitação do pensamento cristão. O pensamento cristão é retirado da nossa sociedade ocidental. Começa na França e dali se expande por toda a Europa. E se a gente for perceber, a quase totalidade dos pensadores do século XIX, principalmente os alemães, são marcantemente voltados para uma desconstrução do pensamento religioso. Por que isso acontece? Porque a humanidade vinha num processo de hipnotismo, de hipnose, por conta das perturbações que o fanatismo e a intolerância religiosa possuíam. Então, no século XIX, há uma fratura nessa história e o homem, então, decide caminhar sem Deus. Então, a primeira das 5 mudanças que a gente teve foi uma mudança na sociedade como um todo. Nossa! A sociedade alterou profundamente nesse momento em que ela decidiu que ela não ia mais seguir como estava. Então, foi a primeira grande transformação que a gente teve. A sociedade transformada, ela começou a questionar todos os valores que ela tinha. Nós questionamos o regime político, nós questionamos a organização social da França, nós questionamos o modelo econômico. Então, foi uma mudança política, econômica, social e, evidentemente, também religiosa. Então, ocorre uma mudança na sociedade muito profunda com a queda do absolutismo francês e, junto com essa mudança sociopolítico-social, ocorre uma segunda mudança, que é a mudança nos paradigmas da fé. A fé passa a ser perseguida. Todos os bens da igreja são confiscados pelo Estado francês. Todos os sacerdotes católicos são mortos, muitos deles dentro da nave de suas próprias igrejas e cortados em pedaços. A partir dali, o cristianismo nunca mais se implantaria na França como antes. Nunca mais. E nós iríamos avançar para uma sociedade sem fé. Então, a segunda grande mudança que aconteceu foi a crença de que nós seríamos, sim, capazes de construir uma sociedade melhor sem Deus. Esta foi a promessa que nos fizeram no século XIX, que a criatura humana sem fé, ela se tornaria uma criatura muito mais feliz, porque a religião perseguia as pessoas, a religião criava tabus, só que ao mesmo tempo que ela poderia fazer isso nas mãos dos poderosos, ela era muito importante para que nós conseguíssemos atravessar os momentos difíceis que a humanidade sempre teve, como fome, peste, guerras, secas e catástrofes de diversas ordens, em que a fé sempre foi muito importante para que as criaturas dissessem: está ruim, mas Deus está vendo, e Deus vai cuidar de nós, e Deus vai nos ajudar, e nós iremos sair desse quadro de sofrimento. A fé é muito importante para isso, muito importante. E na hora que nós sequestramos a fé e amarramos a fé de mãos para trás, no calabouço da nossa sociedade, nós ficamos entregues no braço do materialismo. E as mudanças que o materialismo trouxe foram desfigurando a sociedade da época, criando um novo modelo de sociedade profundamente diferente. E os ecos dessa mudança de sociedade vão se desdobrando até nós chegarmos
no processo através do qual as famílias, terceira mudança, também se alteraram. Mudou a sociedade, que mudou a fé, que mudou a família. Então, essas mudanças que a fé produziu na sociedade também, de retorno, alcançaram a família que se reorganizou em função disso. Nós tínhamos um modelo de família anterior que era muito diferente do atual. Muito diferente. E a partir do momento em que a família teve essas mudanças muito grandes, nós começamos a ver alguns fenômenos do ponto de vista social e afetivo que não existia antes. Até no Brasil, até a época do governo Vargas, não existia menino de rua. Meninos de rua são um fenômeno social que surge a partir de 1930. Não existia. Porque ninguém concebia que uma família pudesse ter suas crianças na rua. Mas a partir das mudanças que a sociedade foi se permitindo, com o avanço do ateísmo tomando conta das relações sociais, houve um afrouxamento dos laços familiares e uma construção de uma sociedade, hoje já com uma nomenclatura nova de sociedade fluida, onde os relacionamentos são muito frágeis. Eu me relaciono hoje com fulano, amanhã não estou mais, estou com Beltrano, amanhã não estou mais com nenhum dos dois, estou com Cicrano, e amanhã estou com os três de novo, e depois não estou com ninguém, depois estou com dois desses, aí estou com um quarto, e tudo bem, vida que segue. Não existe mais a perspectiva de uma relação duradoura, o que, de certa maneira, é muito interessante para que os casamentos não sejam indissolúveis, porque existia muito desequilíbrio em nome da manutenção do casamento. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a regra afrouxou muito. Então, as pessoas se relacionam sem nenhum tipo de compromisso, engravidam, engravidei, cuida lá, deixa o menino lá. E as crianças vão nascendo sequeladas, sem a presença da figura materna, da figura paterna, criados pelos avós, às vezes não conhecem os pais vivem uma vida caótica de muito desamor, de muita imaturidade diante da paternidade e da maternidade, e os pais tentam compensar essa ausência com brinquedos, presentes e compensações do ponto de vista material, para que isso suplemente a ausência física dos pais, numa expectativa de comprar o afeto dos filhos através disso. Então, a família teve uma mudança muito grande nesse período em que nós começamos a ter uma tendência muito grande de nos afastarmos uns dos outros. Nós não temos mais os vínculos familiares que tínhamos no passado. As pessoas passaram a ter até um distanciamento maior, uma perspectiva em que nem sempre as pessoas moram próximas, elas foram se afastando fisicamente e emocionalmente. E é quando surge a quarta dessas mudanças que nós tivemos, que foi o aspecto da tecnologia. O avanço da tecnologia nos nossos dias atuais foi mais um empurrão que a gente teve dentro de tudo isso. Porque a tecnologia ela veio provocar outras necessidades que a gente não tinha antes. Hoje nós temos uma necessidade enorme de termos um equipamento mais moderno para nos comunicarmos, para poder estarmos em contato com as pessoas que estão longe. E esquecemos de fazer contato com quem está perto. E a tecnologia, que é um negócio fantástico, acabou sendo usada em função das nossas carências de uma forma muito equivocada, acentuando o isolamento das pessoas. Então, muitos processos de depressão surgiram em função dessa tecnologia mal alinhada com os nossos interesses. Então, aí nós temos a sociedade, a fé, a família, a tecnologia, como 4 fatores desses 5 que eu comentei. Mas como os dedos da minha mão, tem 4 que são parecidos e um que é diferente. Esses 4 fatores, a sociologia também identifica. A mudança na fé, a mudança na sociedade, a mudança da família, a mudança na tecnologia, mas tem um quinto que é oculto para a chamada sociologia. A ciência materialista, a ciência material, ela não enxerga o quinto elemento de mudança que a doutrina espírita nos traz,
que é a chamada transição planetária. Um período de profunda perturbação espiritual, porque entidades extremamente desequilibradas encarnam no planeta.